Nesse vídeo, eu irei te explicar para que serve o misterioso arquivo init.py no Python, que com certeza você já deve ter visto em diversos projetos por aí. E no final a gente também vai entender como que a gente consegue tirar proveito de suas funcionalidades. Para abordarmos o init.py, a gente precisa entender como que um projeto no Python é organizado. E a estrutura desses projetos se dá entre módulos e pacotes. Então, um módulo ele é um arquivo que termina com .py e possui código Python dentro. Então, aqui eu tenho um módulo chamado soma, que possui uma função chamada somar, que recebe 2 parâmetros e retorna o seu resultado. E aqui eu tenho um módulo chamado subtração, que possui uma função chamada subtrair, que também recebe 2 parâmetros e retorna a sua subtração. Enquanto isso, um pacote é nada mais do que uma pasta que possui um ou mais módulos dentro dela. Então aqui eu possuo o pacote chamado operações, que possui o módulo soma e subtração, beleza? E aí, gente, o que acontece? Nesse projeto nós possuímos o nosso arquivo de entrada, que é o nosso main.py, e dentro dele a gente está fazendo um import das funções que a gente possui dentro dos nossos módulos. E aqui a gente está chamando essas funções para a gente conseguir ver que está funcionando. Então eu vou rodar esse código para vocês observarem o seu funcionamento. E agora a gente consegue abordar o nosso init.py. Então vamos criá-lo ele aqui para a gente entender como que ele funciona. Então, init.py. E o que acontece, gente? Esse é um arquivo especial no Python que possui algumas funcionalidades. A primeira de suas funcionalidades é a gente conseguir especificar um código que será rodado quando o nosso pacote ele for importado. Então, por exemplo, eu conseguiria colocar aqui um print pacote importado. E aqui no nosso main.py, a gente está importando duas funções desse pacote, a somar e a subtrair. E agora, se eu rodar novamente esse código, vocês vão ver que o pacote importado ele vai ser rodado antes desse import ser feito. Então aqui eu poderia estar colocando log do meu programa, inicializando variáveis que eu poderia estar utilizando dentro do meu pacote. Enfim, eu poderia estar fazendo diversos tipos de funcionalidades relacionadas à inicialização do meu pacote, tudo bem? E a segunda funcionalidade que a gente possui é relacionada a facilitar a importação do nosso pacote. Então, se a gente olhar aqui no nosso main.py, para poder fazer o import da função somar e subtrair, a gente precisa especificar qual que é o pacote e qual que é o módulo que a gente está importando. E só depois a gente faz o import da função. Porém, a gente poderia facilitar isso um pouquinho, ao invés de a gente deixar esse import aqui, a gente colocar ele dentro do nosso init.py. Então, eu coloco ele aqui em cima. E aqui, dentro do init, eu também consigo utilizar uma variável especial no Python, chamada __all. E com ela eu consigo especificar uma lista dizendo quais são os exports que o meu pacote vai fazer. Então, nesse caso, ele vai fazer o export de somar e ele vai fazer o export de subtrair, beleza? Eu digitei aqui um pouco errado. E agora, aqui no meu main.py, eu não preciso mais especificar qual que é o módulo que eu estou importando, porque eu já faço esse import dentro do meu init.py. E se eu salvar e rodar esse código novamente, vocês conseguem ver que ele continua funcionando perfeitamente. Inclusive, eu conseguiria colocar esses dois aqui na mesma linha, porque eu estou importando eles do mesmo pacote agora. Então, eu vou rodar mais uma vez e vocês conseguem ver que ainda está funcionando. E uma terceira forma de fazer isso aqui é fazer um import de tudo do meu pacote. Então, nem sequer preciso especificar quais são as funções que eu estou importando. Aqui a minha ideia é reclamar um pouquinho, né, dizendo que eu estou fazendo um import com o asterístico. Porém, se eu rodar esse código, vocês vão ver que ele continua funcionando. Tá bom, pessoal? Inclusive, eu também não gosto de fazer, tá? Eu prefiro importar, de fato, quais que são as funções que eu vou estar utilizando, porque aí fica mais claro no nosso código de onde que essa função está vindo, beleza? Então, gente, é para isso que serve o arquivo init.py e geralmente é dessa forma que ele é utilizado. Ele vai estar marcando uma pasta sua como um pacote no Python, onde você consegue estar inicializando certo tipo de código e você também consegue estar facilitando a importação de funcionalidades dentro desse pacote, beleza? Então, é isso para esse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo.